Quando eu era pequeno, lá em Campina Grande, era comum naquela época a gente desde cedo aprender sobre ditados populares. Eu não sei hoje, mas os pais, os tios, os avós de antigamente costumavam sintetizar as lições, os ensinamentos que gostariam que nós aprendêssemos por meio de frases que representavam a sabedoria popular, a sabedoria que não se aprende em escola, que não se aprende em faculdade. Eu imagino que ao falar disso você deve recordar de inúmeros ditados populares que você aprendeu com a sua família e que ainda hoje, às vezes até mesmo repete com os seus filhos, com as pessoas mais jovens. Dois deles sempre me fazem recordar. Um deles é: pau que nasce torto, morre torto. E outro: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Isso era repetido frequentemente pelos meus parentes, e o tempo passou, e aquilo que eu acreditava que era uma verdade absoluta, que pau que nasce torto, morre torto, e diga-me com quem tu és, com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, foi sendo demonstrado que é verdade, mas não é uma verdade absoluta, que pode ser verdade em alguns casos, mas não necessariamente em todos os casos. No texto que nós vamos expor hoje à noite, que é o 4º episódio da 2ª temporada da série Edificarei a Minha Igreja, nós vamos ter o exemplo de uma pessoa que, do ponto de vista espiritual, nasceu torto, embora se achasse a pessoa mais certa do mundo, mas que em algum momento, pela conversão de Deus, foi transformado em um outro homem. E vamos ver também que as pessoas que conviveram com ele antes dessa transformação e que de alguma maneira sim influenciaram a sua vida, no entanto, passaram a ser influenciados por eles ou por ele, porque não é verdade absoluta que a gente apenas é influenciado. É verdade também que a gente pode influenciar. O homem sobre quem eu estou falando nasceu numa pequena cidade chamada Tarso e foi conhecido como Saulo de Tarso, batizado assim, ou pelo menos chamado assim pelos seus pais, em homenagem ao grande rei Saul. Mas um dia ele se transformou, pela graça de Deus, em Paulo, e deixou de ser conhecido como Saulo de Tarso, daquela pequena cidade de Tarso, e passou a ser conhecido como Paulo, o apóstolo aos gentios. Paulo, o apóstolo aos gentios, é um exemplo cabal, que pau que nasce torto não morre torto, e que sim, nós podemos influenciar os outros, e nem sempre as pessoas com quem a gente anda dizem quem nós somos, que é possível influenciar mais do que ser influenciado. Abra sua Bíblia, portanto, para expormos no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos a história da conversão desse homem chamado Saulo, que passou a ser conhecido como Paulo, o apóstolo aos gentios. Nós vamos ler do capítulo 9, verso 1 ao verso 30, essa história que é contada pelo evangelista Lucas em 3 cenas. A cena da conversão propriamente dita, a repercussão que a conversão de Paulo teve na cidade de Damasco, para onde ele estava indo, e a repercussão que a conversão de Saulo teve na cidade de Jerusalém, de onde ele havia saído. Porque, como você sabe, Paulo é encontrado por Jesus Cristo no meio do caminho entre Jerusalém e Damasco. Diz assim a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele levantou, perguntando: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer.
Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Esta é a cena da conversão. Começa agora, a partir do verso 20, a cena da repercussão da conversão de Saulo em Damasco. E assim Lucas descreve: E logo pregava Saulo nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, e dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Aqui encerra a segunda cena. A partir do verso 26 começa a terceira cena, a repercussão da conversão de Saulo em Jerusalém. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, e falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram Paulo até Cesareia Marítima, o porto, e dali o enviaram para Tarso. Que Deus abençoe a sua leitura da sua palavra feita nesta hora, para que ela por si só já edifique o nosso coração, mas também a exposição possa trazer para nós a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Então, curva a sua cabeça por um instante, eu lhe convido a pedir isso em oração a Deus, para que a sua vinda a este lugar, além de ser para adorar a Deus, também seja para ouvir a voz de Deus, não a voz de um homem, não um comentário sobre a Bíblia, mas o próprio Deus falando, apesar de nós e a cada um de nós. Curva então sua cabeça, feche os seus olhos e vamos juntos orar ao nosso Deus. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela Tua palavra lida
que será exposta agora, porque entendemos que ela é a Tua palavra, a mensagem do Senhor para nós. E o que nós te pedimos é que ela fale profundamente ao nosso coração, na medida em que o Teu Espírito que a inspirou Lucas para descrever estes fatos, também seja o mesmo Espírito que ilumine, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender essa palavra. Oramos assim, crendo que, se assim Tu fizeres, como de fato nós confiamos que farás, nós sairemos daqui abençoados, glorificando o Teu nome, edificados, e por isso Te daremos a honra, a glória e o louvor que Tu mereces. Pois é assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nos dias de Paulo, a viagem a pé de Jerusalém para Damasco levava cerca de 4 ou 5 dias. A distância, ainda hoje, obviamente, é de 240 quilômetros. E as pessoas que saíam de Jerusalém para Damasco, certamente programavam a sua viagem com algumas paradas. 4 ou 5 dias implicava pelo menos 3 noites na estrada para dormir. Nós não sabemos exatamente em que parte da história, em que parte da jornada, Paulo teve esse encontro transformador com Jesus Cristo. Mas a descrição que nós temos da Bíblia é que aquela viagem não era uma viagem fortuita, não era uma viagem a passeio. Paulo estava ali como movido por uma missão. Damasco era a capital da Síria já naquela época, uma das cidades mais antigas do Antigo Oriente, e era um importante centro comercial para onde convergiam caravanas de todas as direções do mundo antigo e onde a fé cristã havia começado a florescer. Nos episódios anteriores nessa exposição, eu demonstrei para os irmãos que à medida que aquela grande perseguição, que começa a partir da morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, dispersara os cristãos pela região da Judeia e Samaria, e alguns deles certamente chegaram a Damasco, que já estava para além das fronteiras da Samaria. Quando é descrito essa dispersão, desta grande perseguição, que inclusive tinha como a figura do grande perseguidor, justamente Saulo de Tarso, diz que eles, à medida em que estavam indo, caminhando, fugindo para salvar a própria vida, eles pregavam o Evangelho e passaram a ser conhecidos como aqueles do caminho. Certamente pela ênfase que eles davam, talvez citando claramente, literalmente, a palavra de Jesus, quando disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele, aqueles cristãos foram usados por Deus para, como o pólen disperso pelo vento, fazer com que novas sementes, novas árvores, novos ramos do cristianismo se espalhassem na região da Judeia e da região da Samaria. Damasco era atraente para aqueles cristãos, era uma cidade maior, já cosmopolita, passavam pessoas de todos os lados, de um lado para outro. Quando você vê na antiguidade as rotas das grandes caravanas, nós normalmente pensamos que elas estavam nos lugares desérticos o tempo todo, mas é bom entender que elas vendiam e compravam. Aqueles homens que vendiam e compravam precisavam ter rotas onde determinadas paradas permitiam que eles renovassem e fizessem as trocas comerciais deles. Então, sair do Extremo Oriente, parar em Damasco, descarregar a carga, vender alguns produtos, comprar outros, passar depois para Jerusalém, era um caminho natural de quem vinha do Oriente para o Ocidente, e o inverso também. Para um cristão fugido, que gostaria de ficar incólume, anônimo, uma cidade grande, cosmopolita, com pessoas de todos os lugares, era o refúgio perfeito. No capítulo 13, nós já vamos encontrar a cidade de Antioquia, próximo de Damasco, como sendo a cidade onde surge a primeira grande igreja cosmopolita, formada por cristãos de origem judaica e cristãos de origem gentílica. Aqui em Damasco, provavelmente várias comunidades como esta também pularam, apareceram. Saulo, sabendo disso e com autorização dos principais sacerdotes, é assim que o texto diz,
Ele leva consigo cartas precatórias, cartas com autoridade do Sinédrio, para que, encontrando discípulos do Senhor, pudesse levar alguns que eram do caminho, homens e mulheres, para, levando os presos, serem obviamente julgados e possivelmente mortos. É assim que no versículo 1 e 2, Lucas descreve a motivação daquela viagem. Perceba que ele usa até mesmo uma espécie de aposto, uma espécie de advérbio ou expressão adverbial de modo, dizendo assim: respirando ainda ameaças, veja aí no verso 1, e morte contra os discípulos do Senhor. É uma espécie de fotografia do coração de Paulo, ou do coração de Saulo até então. Ele ia então, dirigindo-se ao sumo sacerdote, com ele pegou essas cartas, com uma motivação muito forte de ameaçar e matar os discípulos do Senhor. Para isso ele tinha que ter autoridade, ele tinha que ter uma autorização do Sinédrio, e é com essa autorização que ele chega para Damasco. Em algum momento dessa viagem de 4 ou 5 dias, diz o texto que em dado momento, no versículo 3, quando ele estava seguindo estrada fora, já mais próximo de Damasco do que de Jerusalém, subitamente, para mostrar que não era um fenômeno natural, uma luz do céu brilhou ao redor dele e daqueles que estavam com ele. Possivelmente aquela luz fulgurante assustou os animais, porque obviamente eles não iam a pé, e Paulo certamente caiu ao chão, porque diz um pouco adiante que ele se levantou e entrou na cidade. A ideia de que Paulo caiu do cavalo naquilo ali, embora não seja possível afirmar literalmente, mas é muito provável que isso possa ser deduzido do texto. O fato é que, junto com a luz do céu que brilhou ao seu redor, diz o verso 4, que já em terra ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O diálogo que vai começar ali, entre aquela voz, que depois fica muito claro que é a voz do próprio Senhor Jesus, e Saulo de Tarso, revela o âmago e a essência da transformação que aconteceu na vida de Saulo. Repare que, em primeiro momento, Saulo é surpreendido pelo fato de que aquela perseguição que ele pensara outrora, que era direcionada aos discípulos do Senhor, na verdade, era uma perseguição ao próprio Senhor. Jesus chama para si aquela perseguição. Ele é quem pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz o texto que, na hora em que Saulo escuta essa voz, ele pergunta no verso 5 quem era aquele que falava: quem és tu? E então é revelado a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento, Saulo compreendeu que o zelo, toda a religiosidade judaica que ele professava, que o fazia ver os cristãos como inimigos, Jesus como um mal a ser combatido e exterminado de sobre a terra, é completamente mudado por aquele encontro. Saulo cai em si e percebe, que na verdade a perseguição que ele fazia contra os discípulos do Senhor era perseguição contra o próprio Senhor. O texto descreve que, ato contínuo, depois de se apresentar, Jesus diz que ele deveria levantar-se e entrar na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Para um homem cheio de convicções, ainda que errôneas, mas convicções firmes, cheio de propósitos de morte e de ameaças, ter sido naquela hora tocado por aquela luz, tocado por aquela voz, e ter que sair dali para Damasco, o mesmo caminho que ele outrora pensara em fazer, mas já não motivado pelos mesmos motivos que agora eram outros, e mais, sabendo que a partir dali ele não seria mais o autor do seu próprio destino, aquele que escreveria a sua própria agenda, que determinaria a sua própria razão de estar em Damasco, mas que outros diriam a ele o que ele convinha fazer.
certamente foi uma mudança que humilhou o coração daquele homem. A história da conversão de Saulo é contada em 3 textos do livro de Atos. Aqui no capítulo 9 e um pouquinho mais na frente, no capítulo 22, pelo próprio apóstolo Paulo, e no capítulo 26, também pelo próprio apóstolo Paulo. Nessas 2 outras versões, no capítulo 22 e no capítulo 26, quando Paulo conta diante de tribunais como foi que ele se transformou no grande apóstolo aos gentios, sendo ele um homem arraigado, fariseu de fariseus, judeu zeloso, contrário e inimigo ao cristianismo, talvez lhe dê, se você depois tiver a oportunidade de ler, uma descrição melhor de como Paulo, tempos depois, interpretou isso que Lucas acabou de descrever. Nesta primeira versão, é Lucas que conta aquilo que Paulo passou. Como nós sabemos, no livro próprio de Atos, Lucas se transformou num companheiro de jornada de Paulo. Em algumas das viagens missionárias, Lucas estava com Paulo. E possivelmente Lucas ouviu a mesma descrição que depois ele registra no capítulo 22 e no capítulo 26. Quando nós olhamos, no entanto, essas 3 versões, nós vamos olhar alguns detalhes que diferem de uma versão para outra. Não é que há contradição, é simplesmente Paulo adaptando e enfatizando alguns aspectos numa ocasião, outros aspectos noutra ocasião, para cumprir o objetivo de convencer a pessoa diante de quem ele estava se defendendo, ou de expor determinado ponto diante daqueles que estavam ouvindo a sua defesa no tribunal. Nesse texto de Atos capítulo 9, fica muito claro que a conversão de Paulo foi uma conversão dramática, transformadora, que num único ato mudou o coração daquele homem. Nós olhamos e vemos que quando ele ouve dizer, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer, o próprio evangelista Lucas descreve que a partir dali, repercussões do que tinha acontecido acontecem no coração das pessoas que estavam ali presenciando. Veja o verso 7. Os companheiros de viagem de Paulo, possivelmente pessoas que, como ele, estavam imbuídos desse ideal macabro de matar cristãos, diz o texto no versículo 7 que os seus companheiros de viagem pararam emudecidos. Mas há um detalhe que Lucas conta: eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. E possivelmente a voz que eles ouviram, que dizia as mesmas coisas, obviamente, que Saulo ouviu, não produziu neles necessariamente a transformação que Saulo recebeu no seu coração. Mas é muito provável que alguns desses homens acompanharam Saulo nos episódios seguintes, nas 2 cenas seguintes, na cidade de Damasco e na cidade de Jerusalém. Durante 3 dias, depois de ter chegado a Damasco, guiado pela mão de outros homens, porque no verso 8 é dito que aquela luz fulgurante cegou-lhe os olhos, impedindo-o de ver, e ele passou a ser guiado pela mão. Veja aí no verso 8, ele passou esses 3 dias já em Damasco, em jejum, durante os quais nada comeu nem bebeu. Não fica muito claro no texto se isso era uma condição, um trauma daquela experiência realmente dramática que ele passou, ou uma decisão de começar bem como um homem novo, de abrir mão da alimentação e da água para compreender, para fazer sentido na sua cabeça, do ponto de vista espiritual, do que tinha acontecido. O fato é que Lucas corta essa cena, que está centrada em descrever o que aconteceu com Saulo, e de repente, no versículo 10, ele muda o foco da sua câmara e coloca na vida e na pessoa de um homem, que é conhecido apenas como Ananias, um discípulo. Veja aí no verso 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. A palavra de Deus diz que Ananias, enquanto estava orando, o Senhor lhe deu uma visão e o chamou também pelo nome, assim como chamou Saulo, Ananias. E assim como ele tinha aprendido e Saulo haveria de aprender, ele imediatamente disse: eis-me aqui, Senhor. E a ordem para Ananias foi a mais estranha possível: levanta-te, dispõe-te,
vai para a rua chamada direita, ali mesmo em Damasco, encontra a figura e a casa de um homem chamado Judas, que não é Judas Iscariotes, a essa altura Judas já tinha morrido, e ali tu encontrarás um homem chamado Saulo, apelidado de Saulo de Tarso, pois ele está orando. Eu fico imaginando a mim e a você no lugar de Ananias. Veja, Ananias já sabia quem era Saulo. Lembre, Ananias era cristão e possivelmente um daqueles que havia fugido de Jerusalém por causa da grande perseguição perpetrada por este grande perseguidor. Seria o equivalente a um homem encontrado em qualquer lugar, fugindo de Hitler na Segunda Guerra, e alguém chegar para ele e dizer assim: olha, vai para a rua direita, lá tem um homem chamado Judas, e lá encontrarás Hitler, e ele está orando. Qualquer judeu na época da Segunda Guerra Mundial teria a mesma reação que Ananias teve. Ele não duvidou do que Deus estava mandando ele fazer, tanto é que ele obedeceu. Mas ele para por um instante e coloca aquilo que era natural e normal, que qualquer um de nós colocaria. Diz o texto que ele, na hora em que estava ouvindo isso, respondeu, verso 13, dizendo assim: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos, que é a maneira que o Novo Testamento descreve os discípulos do Senhor, lá em Jerusalém. Ora, se já era difícil para esse homem conceber, visitar Saulo, mais difícil ainda era, porque diz o texto que era para que Ananias, sendo obediente, fosse até essa rua direita, na cidade de Damasco, na casa de Judas, para impor as mãos em Saulo e ele recuperar a vista. Talvez, como um cristão perseguido, sabendo que Saulo era o grande perseguidor, Ananias pensou consigo mesmo que ele fique cego, porque pelo menos vai fazer menos males aos cristãos que ele quis perseguir. Mas o fato é que o Senhor, quando ouve a conjectura, a dúvida de Ananias, sabendo inclusive, como Ananias expressa no verso 14, que Saulo teria poder na hora em que recuperasse a vista, se aquilo não fosse verdade, se aquela conversão não fosse genuína, de dar voz de prisão, porque ele trazia autorização dos principais sacerdotes para prender a todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. Então era uma posição arriscada. Um homem que estava ali cego poderia se tornar o algoz daquele discípulo. Ele coloca tudo isso para Deus. E no versículo 15 e 16, Deus argumenta, demonstra para Ananias a razão por que ele deveria obedecer e o que havia de fato acontecido. Eu me recordo, era um pouco mais do que 8 meses do dia 11 de agosto de 1980, a tarde de quarta-feira em que Deus me alcançou no Evangelho, na minha própria casa, tendo ouvido o Evangelho de 2 pessoas que pregaram para mim sobre Jesus, quando pouco mais de 8 meses, tendo sido batizado 6 meses depois, em dezembro de 1980, na igreja presbiteriana, que eu entrava numa escola bíblica dominical no domingo pela manhã, e como eu estava chegando um pouquinho depois do horário que já havia começado, eu sentei no último banco daquela primeira igreja, ou igreja presbiteriana de Campina Grande, igreja presbiteriana central de Campina Grande, e pregava naquele lugar ali, ou dava aula de escola dominical, uma missionária do Betel brasileiro, por nome Heloísa, e ela fazia a exposição desse texto. E foi naquela ocasião, 8 meses depois da minha conversão, que eu escutei essas palavras e nunca mais esqueci delas, porque elas foram as palavras que Deus usou, não apenas para justificar a Ananias, porque ele deveria colocar de lado o medo, a desconfiança, e ir em busca daquele novo irmão que Deus havia lhe dado, mas também porque a partir daquele dia Deus estava também me chamando, obviamente numa proporção completamente diferente da de Saulo de Tarso, para também ser um instrumento. Naquele dia eu dediquei minha vida ao ministério, não sabia se iria ser pastor presbiteriano, o que haveria de vir depois, mas eu me recordo como se fosse hoje, que eu baixei a minha cabeça naquele último banco e disse: Senhor, se Tu estás me chamando, como chamasse Saulo de Tarso, eis-me aqui.
Eu tinha pouco mais de 15 anos, não tinha completado 16 anos ainda. Isso aconteceu há muito tempo, hoje eu tenho 56, portanto 40 anos se passaram, e essa palavra foi forte o suficiente para manter-me durante os 7 anos em que eu fiz Instituto Bíblico e depois seminário, e desde então, durante os 33 anos de ministério que Deus me deu até agora. A palavra que Ananias ouviu originalmente, e que eu ouvi em 1980 foi: vai, Ananias, sem questionamentos, vai, Ananias, sem dúvidas, vai, Ananias, sem desconfiança, vai, Ananias, porque este é para mim, dizia Deus, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Perceba a ironia divina nesse argumento que ele usa para Ananias. O homem que tinha saído de Jerusalém para perpetrar sofrimento e morte contra os discípulos do Senhor, era dito agora a Ananias que ele aprenderia, porque Deus lhe mostraria quanto importa não fazer os outros sofrerem, mas sofrer por amor a Cristo. E por isso Ananias deveria ir, porque Deus havia escolhido antes da fundação do mundo. Não importa a trajetória, não importa a tortuosidade do caminho de Paulo, não importava que ele fosse um pau torto, que nascera torto do ponto de vista espiritual, como todos nós somos tortos do ponto de vista espiritual, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, quer persigamos ou não, quer tenhamos sido cruéis e facínoras como Paulo ou não. O fato é que ali era um instrumento escolhido para levar o seu nome perante os gentios, e essas categorias são categorias representativas. Paulo, posteriormente conhecido como apóstolo aos gentios, não escolheu um grupo determinado para quem ele deveria pregar. Foi Deus que resolveu usar Paulo para alcançar outros povos, línguas, tribos e nações, além dos judeus. Quem chamou Paulo para ser apóstolo aos gentios não foi outro, não foi Paulo, foi o próprio Deus. Mas ele também, por conta disso, estaria, como de fato o restante do livro de Atos demonstra, diante de reis, de tribunais, e os próprios filhos de Israel ouviriam o evangelho de Jesus Cristo, o Messias prometido e esperado, pela boca de Paulo. E tudo isso foi dito a Ananias naquele momento. Bom, com esse tipo de argumento, em que Deus diz para alguém: eu é quem escolho, não é você que escolhe, eu é que chamo os meus instrumentos, não é você que escolhe. Ananias, pau que nasce torto pode ser transformado, não é você que vai dizer que para esse não tem jeito, não é você que vai ter medo e desconfiança, porque talvez essa pessoa esteja fingindo uma conversão. Eu sei o que eu fiz, eu sei com quem eu encontrei, eu sei quem eu havia escolhido antes da fundação do mundo, portanto vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto importa padecer pelo meu nome. Diante daquele argumento, diz a palavra de Deus no verso 17, Ananias foi, e entrando na casa, fez exatamente como Deus disse que ele deveria fazer, impôs sobre ele as mãos, dizendo, e aí já era uma outra expressão que Ananias usava, Saulo, irmão. Ali já era não apenas a conversão de Saulo a Cristo, mas a conversão de Ananias a Paulo. Não era mais o reconhecimento que Saulo tinha de que ele estava perseguindo na verdade a Jesus e por isso precisava ser transformado. Agora era o reconhecimento de Ananias, que também converte o seu coração de uma desconfiança e de um medo contra Saulo para chamá-lo e reconhecê-lo de irmão. É assim que ele se refere: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde tu vinhas, para que tu recuperes a vista
e fique cheio do Espírito Santo. E ao dizer essas palavras, o texto descreve no verso 18 que imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado em o nome do Senhor. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido e permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O que Lucas quer com essa primeira cena? O que ele quer que eu e você saiamos nessa noite convencidos daqui com essa primeira cena? Exatamente aquilo que na introdução desse sermão eu falei, que não existe ninguém difícil que Deus não possa transformar, não existe nenhum pau torto que Deus não possa alinhar, não existe ninguém inalcançável pelo Evangelho. Pelo contrário, no eterno decreto de Deus, nós nem bem sabemos aquelas pessoas que Ele já escolheu e as circunstâncias que Ele vai usar para que aquela pessoa escolhida que ainda não conhece, venha a conhecer pela pregação do Evangelho, por um encontro direto com Jesus Cristo, como aconteceu com Saulo, e seja profundamente transformado. Que deduções eu tiro disso? É que aquilo que eu vejo não é o que Deus vê. Aquilo que eu acho que é possível ser feito não é aquilo que Deus efetivamente pode e faz. Que aqueles que eu julgo previamente pelo seu histórico de vida, podem estar com o encontro marcado com Deus em alguma estrada para Damasco. E eu, talvez na condição de ser um Ananias, vou ter que superar os meus medos e minhas desconfianças e orar para que este que não conhecia a Deus e que passa a conhecê-lo, se transforme num verdadeiro apóstolo, um discípulo do Senhor, como Saulo, mesmo que em proporções diferentes. A história de Saulo, irmãos, é a história da conversão mais dramática e transformadora de todo o Novo Testamento. Essa história está no capítulo 9, porque na maneira de Lucas descrever os fatos no livro de Atos, ele usa episódios que são como interlúdios, como parênteses na narrativa, que servem como uma espécie de dobradiça narrativa, de modo que aquilo que ele estava narrando até então se desdobra por intermédio de uma história que ele coloca no meio para aquilo que vai acontecer posteriormente. E é exatamente isso que acontece. Se do capítulo 1 até o capítulo 8 de Atos, antes dessa história, o personagem principal era Pedro, coadjuvado por João. Se você tinha um Filipe, como também uma pessoa destacada, um Estevão, mas certamente do ponto de vista apostólico era Pedro a grande figura. A partir dessa conversão de Saulo, Pedro vai tendo um papel cada vez mais atenuado na narrativa, enquanto que Saulo de Tarso começa a ter um papel cada vez mais intensificado na narrativa. Do capítulo 13 até o capítulo 28, Pedro praticamente desaparece da narrativa de Lucas. E é Paulo de Tarso que está como grande herói da fé no Concílio de Jerusalém, no capítulo 13. É ele que faz a sua primeira viagem missionária no capítulo 13 e 14. Ele que faz a sua segunda viagem missionária no capítulo 16 e 17. Que faz a terceira viagem missionária no capítulo 19 e 20. E a partir do capítulo 21 é a sucessão de prisões e tribunais até que ele chega a Roma. E enquanto tudo isso está acontecendo, ele escreve nada mais nada menos do que 13 livros dos 27 livros do Novo Testamento. Prega o Evangelho e planta igrejas em toda a Ásia Menor, atualmente a Turquia. Entra na Europa por meio da Península Grega e prega o Evangelho, se tornando um apóstolo que chega ao final do seu ministério dizendo assim: irmãos de Roma, por favor, escutem o Evangelho, porque eu quero passar por aí, porque já não era um lugar que ele, não era ainda um lugar que ele conhecia, para que vocês me ajudem, porque eu quero chegar até as fronteiras ocidentais do Império na Espanha. Esse homem passa a ser um homem de um volume de realizações, de operações de Deus por intermédio dele, como pastor, como plantador de igreja, como escritor, como defensor do Evangelho, apologeta do Evangelho, como nenhum outro teve. Se alguém perguntar para mim qual é o principal personagem
humano do Novo Testamento, exclusivamente humano, eu vou dizer, é o apóstolo Paulo. Como eu costumo brincar, se houvesse um Papa instituído por Deus, certamente ele não seria Pedro, seria Paulo. Tal é a importância que ele tem no Novo Testamento. Ele só é menos importante do que aquele que é o principal, aquele que é o protagonista da história, que é o próprio Senhor Jesus. Essa história, portanto, desta primeira cena, é a história em que Lucas está querendo descrever para mim e para você que essa importante realização de Paulo é decorrente da dramaticidade da sua conversão. Quem é convertido como Paulo foi convertido, não é convertido para sentar e receber, mas para sair e compartilhar. Não é sentado apenas para ser um canal, ou melhor, um recipiente passivo da graça de Deus, mas como o texto mesmo diz, ele é encontrado por Jesus para ser um instrumento ativo, para que o nome dele chegasse aos lugares mais distantes. É por isso que ele está aqui no capítulo 9, descrito por Lucas. Lucas não se detém, porém, em apenas descrever o que acontece. Ele vai agora investir os versículos seguintes, como eu falei, em duas outras cenas. Paulo havia chegado em Damasco, tinha passado 3 dias sem comer e beber. Enquanto isso, Deus falou a Ananias. Ananias vai à casa de Judas, impõe as mãos sobre ele. Ele tira agora as vendas dos olhos, as escamas lhe caem, ele passa a ver. Ananias começa a perceber que aquele homem de fato era crente, o batiza. E a coisa mais curiosa aqui é que é Jesus usando Ananias, um discípulo, para batizar um apóstolo. Lembre que no final do capítulo 28 de Mateus, Deus dá aos apóstolos a autoridade para batizar todos aqueles que se tornassem discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saulo é um ponto fora da curva, ele é batizado por um não apóstolo e vem se tornar um apóstolo porque viu a Jesus ressurreto. Depois de descrever tudo isso, agora já em Damasco, diz o texto que ele, como você mesmo viu, passou alguns dias com os discípulos, e a partir do verso 20 diz o que é que ele passou a fazer. Irmãos, eu não sei, a gente ler esse texto, você deve ter lido algumas vezes, e talvez você não dá a devida importância à mudança, ao twist, aquela coisa que mudou completamente o ponto de inflexão, o divisor de águas dessa narrativa. O homem tinha vindo para matar, e matar cristãos. No meio do caminho se tornou um discípulo de Cristo. E o que é que ele faz? Com a mesma intensidade que ele queria matar, diz o texto, que depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, verso 19, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo, veja o advérbio de modo, logo, tanto quanto imediatamente lhe caíram os olhos, tanto quanto imediatamente ele foi batizado, tanto quanto imediatamente ele foi reconhecido como discípulo, imediatamente ele passou a pregar. E onde é que ele pregava? Diz o texto que ele logo pregava nas sinagogas. E o que é que ele pregava? Ele pregava Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Talvez você não consiga compreender o que isso significa, mas significa a descrição da transformação mais dramática contada no Novo Testamento, irmãos. Esse homem matava gente que cria em Cristo, ele se torna um cristão, e agora ele volta para os seus, aqueles que como ele tinham nascido no berço judaico, e nas sinagogas, os templos onde os judeus liam a Torá, faziam as suas orações e diziam que Jesus não era o Messias esperado. Ele vai aos sábados e lá prega a estes que Jesus de fato é o Filho de Deus. Paulo, pela conversão, simplesmente mudou a polaridade da sua motivação, o propósito da sua vida, a intenção da sua alma, o objetivo da sua existência. Mas a intensidade, o fervor, o desejo de ser instrumento nas mãos de Deus, que antes ele achava que era ou que estava sendo, se matasse cristãos, agora ele manteve no seu coração para salvar judeus da ignorância de não receberem Jesus como o Messias prometido.
Diz o texto que logo pregava nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. E os efeitos e a repercussão, que é a descrição que Lucas faz questão de contar, está no verso 21 em diante, que todos os que o ouviam estavam atônitos. A palavra atônitos aqui é muito mais do que desconfiados, muito mais do que admirados, mais do que alguém que não está compreendendo aquilo. A palavra atônito aqui é uma palavra forte no Novo Testamento grego, significa apavorado, assustado. Assustado, porque eles diziam para si mesmos: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? O que os assustava era o teor, a intensidade, a rapidez da mudança que Deus operara no coração de Saulo. E isso ficava muito claro, porque diz o texto que diante disso, Saulo, ainda chamado como Saulo aqui, ao invés de se abater com isso, diz o texto que mais e mais, veja o verso 22, ele se fortalecia. E aí Lucas descreve com um outro verbo a reação que não os discípulos, mas agora os judeus que moravam em Damasco começaram a ter, porque eles começaram a ficar confusos. Diz o texto que Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. A ideia de confundir aqui não é a ideia de simplesmente fazer com que desse tilt no tico e teco da cabeça dos judeus, que eles não entendessem mais, mas que aquilo começava a incomodá-los, a impactá-los, a tal ponto deles dizerem: se aquele nosso herói da perseguição se transformou do outro lado, virou a casaca, foi convertido e agora prega para nós que aquilo que ele dizia antes não era verdade, e que verdade era aquilo contra o qual ele lutava antes, como é que vai ser a partir de agora? Se o nosso herói da perseguição se tornou o herói da fé daqueles que são discípulos de Cristo, como vai ser agora? Você sabe que as pessoas não gostam de abrir mão de convicções que elas vão construindo ao longo da vida. Por isso que às vezes existe um tempo ótimo, um momento específico, uma oportunidade específica que Deus usa. Quando se faz um estudo sobre os momentos que Deus usa para alcançar pessoas, existe um ponto em comum: frequentemente as pessoas estão desestabilizadas, suas crenças não estão tão arraigadas, porque coisas diferentes aconteceram, riscos de morte aconteceram, desenlaces conjugais aconteceram, falências profissionais e comerciais aconteceram, doenças incuráveis assolaram pessoas próximas, gente querida morreu, e aquela pessoa está com as suas bases de crença, de valores, de percepções do mundo abaladas, porque a tendência do ser humano é numa autossuficiência tremenda, e colocando os tijolos da sua construção de vida de tal maneira que ele não admite que talvez o muro esteja torto, e que vai ser preciso derrubar tudo e mudar os fundamentos. Por isso os judeus se confundiam com Paulo, se apavoravam com a mudança. E aí, quando a gente se apavora com alguma coisa, é possível ter a reação que esses homens tiveram. Diz o texto que decorridos muitos dias, verso 23, ou seja, isso foi durante um período de tempo crescentemente acontecendo, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. E aqui está a ironia das ironias. O homem que tinha saído de Jerusalém para matar gente, agora estava na lista de morte dos seus compatriotas. Os judeus então guardavam, diz o verso 24, dia e noite, as portas de onde Paulo estava e as portas dos muros de Damasco, para que ele não fugisse, porque o propósito era, diz o verso 24, o matarem. Mas o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. E aí os seus discípulos tomaram-no de noite
e, colocado num cesto, desceram-no pela muralha de Damasco, porque se fosse pela porta seria descoberto. O que Lucas deseja que nós aprendamos com essa segunda cena? É que não é possível uma conversão que não abale as estruturas da vida de alguém e não impacte a vida dos outros que estão ao seu redor. Minha avó materna viveu até os 97 anos. Até os 93, ela foi uma mulher que, na sua formação religiosa, entendia que a fé cristã protestante era uma traição à fé católica romana dela. Mesmo casada com um evangelista da Assembleia de Deus, que era meu avô, mesmo vendo vidas dos filhos e dos netos, eu sou o neto mais velho, fui o primeiro dos netos a se converter, ela não admitia a ideia. Eu me recordo, como se fosse hoje, das visitas aos domingos na casa da minha avó, e como era complicado, mesmo sendo crente, abordá-la, porque ela se fechava, ironizava, me saudava com a paz do Senhor, meu filho, você agora é da lei dos crentes. Me recordo como em um determinado momento ela, ironicamente, mas com muita crueldade, na sua ignorância espiritual, disse que para ela era melhor ter me visto sair para um cemitério do que ter me tornado pastor protestante. E assim foi até os 93 anos de idade, até que Jesus alcançou a vida dela. E eu me recordo daquela primeira visita que fiz à sua casa aqui, já em João Pessoa, porque essas histórias são de Campina Grande, da minha época da infância e da juventude. Quando eu voltava do seminário, minha avó nunca, em 7 anos, e mais 1 ano de ministério em Campina Grande, foi a um culto em que eu preguei. Nunca. Até que aos 93 anos de idade, Deus tocou o coração dela, e eu me lembro da visita que fiz aqui em João Pessoa. Quando eu me aproximei, ela me saudou com a paz do Senhor, e aquela paz do Senhor foi diferente naquele dia, porque era a paz do Senhor de uma irmã em Cristo, a paz do Senhor de alguém que de fato tinha sido tocada por Jesus Cristo, não pelo meu ministério, não por uma pregação minha, mas usando outros servos de Deus. E durante os últimos 4 anos de sua vida, eu vi minha avó crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e com o seu testemunho, quietinha no seu canto, já velhinha, impactar aspectos da vida familiar dela, das filhas e dos netos, de maneira transformadora, porque não é possível que alguém de fato se converta e permaneça um discípulo anônimo, um agente secreto, que não muda, que não incomoda, mesmo sem querer incomodar, que não produz aquela situação de alguém se assustar com a mudança. Às vezes alguns são até demais, aquele fervor do novo convertido, muitas vezes sem conhecimento, sem sabedoria, sem bom senso e sem prudência, chega a se tornar um fervor chato, antipático. Mas é impossível que alguém seja transformado e não seja usado por Deus para transformar outros, para tornar algumas pessoas conscientes, capazes de perceber que alguma coisa mudou. Eu não sei, querido, como foi que Jesus encontrou com você, visto que quem marca o encontro conosco é Deus e não nós. Nós estamos na nossa estrada de Damasco. Alguns de nós estávamos na estrada de Damasco, e no meio do caminho Deus nos encontrou. Mas se você é daqueles que foi de fato encontrado por Jesus, e não apenas mudou de religião, passou da lei para os crentes, para a lei dos crentes, como dizia minha avó, a sua conversão, mesmo que tenha sido ao longo de um processo, tendo sido criado na igreja, por exemplo, mas ela transforma, e se ela transforma, ela incomoda, ela impacta as outras pessoas, ela faz com que as outras pessoas se fiquem perguntando o que aconteceu. Algumas dizem que é uma lavagem cerebral, porque coisas que você antes se deliciava e tinha prazer,
passaram a ser anódinas, completamente sem gosto, sem cheiro e sem sabor para você. E outras coisas que você não imaginava que teriam um dia sabor na sua vida passam a ter. Eu me lembro quando em 2 meses e 17 dias eu li a Bíblia toda pela primeira vez, logo que eu me converti. Minha mãe, na época, que veio a ser minha filha na fé, mas que não era crente, pensava que eu tinha me tornado louco. Não deixei outras coisas, continuava sendo um jovem de 15 anos, mas o tempo que eu tinha, eu abria aquela Bíblia, eu lia aquela Bíblia, eu marcava de vermelhinho as referências que falavam do sangue de Jesus, de amarelo as coisas que falavam da graça de Deus, de azulzinho. A primeira Bíblia minha é uma Bíblia colorida, porque eu queria aprender aquilo. Jesus transformou minha vida no dia em que Jesus encontrou, no dia 11 de agosto de 1980, naquela tarde, final de tarde, eu tomei um banho e saí para conversar com os meus amigos da vizinhança e os meus amigos do time de handebol do colégio. Eu cheguei de madrugada praticamente em casa, minha mãe achava que eu tinha sido raptado, mas é porque aquilo foi forte o suficiente para que eu conversasse com as pessoas, falasse de Jesus com as pessoas. Se alguém me perguntar qual é o primeiro sinal de alguém que realmente foi convertido, é fome de Deus e fome de falar de Deus. É fome de conhecer o desconhecido que até então lhe era privado, e fome de fazer os outros conhecerem, porque, como eu costumo dizer, se eu vou num restaurante e a comida é boa, se eu assisto um filme e gosto, se eu tomo um remédio e me ajuda, como eu não posso falar dessas coisas? E se essas coisas forem muito como de fato são, menos do que a graça de Jesus, como é que eu posso ficar com a boca calada? Paulo diz o texto que logo depois de estar minimamente fortalecido, ele pregava a ponto de confundir os judeus que moravam em Damasco, e muitas vezes produzia até mesmo perseguição. Essa história está contada para mostrar que a conversão de Saulo não foi um conto de carochinha, não foi fictícia, foi uma conversão real e verdadeira, e está aqui para demonstrar que eu e você também precisamos ter os frutos de uma conversão verdadeira, semelhantes a Paulo. Talvez não sejamos eloquentes como Paulo, talvez Deus não vai nos levar a todos os reis e gentios, ao povo de Israel, mas ali perto, na sua vizinhança, nas pessoas que convivem com você no trabalho, na faculdade, na escola, no condomínio. É impossível virtualmente que você entre e saia com a boca calada, sem falar pelo menos que Jesus é o Senhor da sua vida, que Ele transformou o seu coração, porque é exatamente disso que se trata a conversão. Finalmente nós temos a terceira cena, que é quando, depois de descer do cesto na muralha de Damasco, diz o texto que ele se dirige a Jerusalém. E essa história é muito interessante, porque para um pouquinho e pense. Talvez o caminho mais difícil, embora Rui Carneiro dissesse que no caminho de volta para casa a gente nunca se perde, é o caminho de reencontro com o nosso passado. E Paulo agora estava fazendo um caminho ao contrário, reencontrando o seu passado. E ao reencontrar o seu passado, diz o texto que, tendo chegado a Jerusalém, verso 26, a primeira atitude que ele tomou foi, procurou juntar-se aos discípulos do Senhor. Mesmo que todos o temessem, como diz o texto, não acreditando que ele fosse discípulo. Aqui estamos diante do segundo grande sinal de uma conversão. Uma pessoa que se converte realmente sente necessidade de se congregar com quem é do Senhor, mesmo que ele não seja bem recebido. De vez em quando alguém diz assim: puxa vida, pastor, eu tenho uma crítica a fazer à igreja. De vez em quando a gente escuta isso, entristece o coração da gente, a gente tenta melhorar. O nosso lema continua sendo corações amigos e braços abertos, mas não somos perfeitos. Às vezes não damos atenção para a pessoa, não damos o sorriso, não damos o bem-vindo. Mas há um outro lado da moeda, e o outro lado da moeda é que Paulo teve que enfrentar uma igreja em Jerusalém que temia que ele fosse um embuste, um fake, um agente infiltrado do judaísmo para de dentro para fora destruir a igreja.
Se hoje uma pessoa ou outra diz assim, eu não me senti muito bem recebido porque ninguém olhou para mim, ninguém falou comigo, na época de Paulo, as pessoas não apenas não olhavam, as pessoas não apenas não falavam, como as pessoas desconfiavam da conversão dele. E certamente por causa dessa desconfiança também não o tratavam de maneira tão calorosa e acolhedora. Mas perceba que o sinal de uma conversão é a necessidade que você tem de estar com pessoas que passaram pela mesma experiência que você passou, que comungam dos mesmos valores, das mesmas crenças, da mesma experiência com Deus. Hoje nós encontramos um fenômeno que é conhecido como os desigrejados. Pessoas que justificam a ausência de alguma comunidade de fé por experiências traumáticas que tiveram em alguma comunidade, por comportamentos abusivos, seja de pastores ou de líderes, por decepções ou frustrações. E eu compreendo que tudo isso marca o coração de alguém, pode entristecer, desanimar. Ai de mim, ai de você, se nós formos uma pedra de tropeço na caminhada espiritual de alguém. Mas deixe-me lhe dizer, nada, absolutamente nada, justifica que alguém, sendo cristão, não encontre uma comunidade para se congregar, para ouvir um sermão, para edificar a sua alma, para servir a Deus, para louvar a Deus e oferecer o culto a Deus, porque a gente se junta àqueles que creem no mesmo Deus que nós cremos. Se não é aqui em Tambaú, que Deus lhe encontre e você abra o seu coração para encontrar um lugar onde você pode ser bem acolhido, onde você pode servir a Deus. Mas não é possível que numa cidade do tamanho de João Pessoa, com centenas, talvez milhares de igrejas hoje, não exista em algum lugar que não vale a pena você sair num domingo e estar lá naquela comunidade, conhecendo a Deus e servindo a Deus. É virtualmente impossível. Em Jerusalém só tinha uma igreja, ou era lá ou era lá. E mesmo com toda a desconfiança, foi lá que Paulo, diz o texto, procurou os irmãos que eram discípulos com ele, mesmo sabendo que eles o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. E aí surge uma figura que já tinha sido apresentada antes, chamada Barnabé, conhecido como José Barnabé, filho da consolação. Sabe aquele irmão que vê o melhor nos outros? Sabe aquele irmão que ampara os outros, que conforta os outros, que é usado por Deus para fortalecer a sua vida, que Deus usa para, nos primeiros passos, como se você fosse um bebê em Cristo, ser aquele que caminha com você, seguro na sua mão, até que você caminhe com as próprias pernas. Esse foi Barnabé para Saulo. Saulo aparece, ou melhor, Barnabé aparece na vida de Saulo em dois momentos cruciais: na conversão dele aqui, quando ele se integra na igreja presbiteriana de Jerusalém, ou melhor, na igreja de Jerusalém, e quando ele é chamado por Deus para o ministério na igreja presbiteriana de Antioquia. Barnabé foi fundamental na conversão e no chamado para as viagens missionárias de Saulo. Diz o texto que Barnabé, e olha que expressão bonita, tomando-o consigo, botando debaixo das asas dele, sendo suporte, levou a quem? Levou aos apóstolos, Pedro, João, os outros que estavam ali, e contou-lhes. Veja, Barnabé não estava no caminho para Damasco. Certamente ele ouviu o que ele contou aos apóstolos da boca do próprio Paulo e creu. Há pessoas que têm uma facilidade de descrer no que a gente diz, mas há outras pessoas que são usadas por Deus para confiar naquilo que a gente diz. Barnabé era desse segundo grupo, ele confiou no que Paulo contou, e diz o texto que ele levou aos seus discípulos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome do Senhor. E aí, Lucas descreve que a partir daí, Saulo estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e fazia em Jerusalém aquilo que havia feito em Damasco, pregando ousadamente em nome do Senhor. Mas um homem de convicções fortes como Paulo, eventualmente também traz contra si algum tipo de beligerância, porque o verso 29 diz que ele falava e discutia com os helenistas.
Essa expressão helenistas vem de Helênia, ou da maneira como os gregos eram conhecidos como os helênicos. Quem eram os helenistas? Lembra, eles já aparecem em Atos capítulo 6, quando as viúvas deles são preteridas na distribuição da cesta básica diária, e ali se cria o proto-diácono, aquele início de diaconia na igreja em Jerusalém. Os helenistas eram judeus que falavam grego, por isso eles eram conhecidos como helenistas, que não moravam em Jerusalém e que, portanto, tinham com Paulo talvez uma questão de ordem mais cultural do que teológica, e eles procuravam tirar-lhe a vida. E dessa maneira, novamente, tendo isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia Marítima, o porto no mar Mediterrâneo, e dali o enviaram para a sua terra em Tarso. Desse momento de Tarso até o Atos capítulo 13, Paulo desaparece da história e vai ser encontrado de novo por Barnabé como um homem que seria enviado para os gentios pela igreja em Antioquia. O que é que Lucas deseja descrever nessa terceira cena? Que Deus sempre coloca ao nosso lado pessoas que superam desconfianças e medos, e como Barnabé nos confortam, nos sustentam e nos apoiam nos primeiros momentos da nossa vida. A grande questão é, nós queremos que existam Barnabés para nós. Eu tive 2 irmãos em Cristo, um que me ensinou o valor da oração. Joãozinho era assim, meu amigo de igreja. Como orava aquele homem, jovem ainda, dependente de Deus, e como ele me ensinou a ser dependente de Deus, a não ser autossuficiente, a achar que somos nós que fazemos. E Deus usou um outro homem, Joanildo, um homem que era jovem como eu, que tinha um zelo pela palavra, conhecia a palavra como poucos, e que me ensinou a ler a Bíblia, fazer estudo bíblico, tirar minhas primeiras dúvidas de fé. Quando eu fui ao Instituto Bíblico, pouco mais de 1 ano depois de me converter, eu já tinha lido a Bíblia 3 vezes. Eu já conhecia a Escritura Sagrada, eu amava a Escritura Sagrada, lia livros, devorava livros, porque esse homem me ensinou o valor de conhecer a Sagrada Escritura. A grande questão é que a gente quer que existam Barnabés na nossa vida, mas a gente não quer ser o Barnabé do outro. Você consegue ver pessoas novas nessa igreja? Eu vejo todos os domingos gente nova chegando. Mal dá tempo de se apresentar, mal dá tempo de conhecer. Eles conhecem você primeiro do que a mim, como pastor. Conhecem você primeiro do que aos presbíteros da igreja. Sabe quem Deus quer usar como Barnabé nessas vidas e pessoas? Você. Você precisa ser o Barnabé. Você precisa fazer as honras da casa. Você precisa apresentar essas pessoas aos apóstolos, aqui figuradamente representando a liderança da igreja. Sejam irmãos queridos que estão vindo de outras cidades e que estão procurando uma igreja que se pareça um pouquinho com a igreja de onde eles vieram, para que eles não se sintam tão fora de casa numa cidade estranha. É você que tem que ser o Barnabé. Gente nova na fé, que precisa conhecer e ser ajudada na oração e na palavra. É você o Barnabé. Esse texto está descrito aqui para que você não espere que outros sejam Barnabés seus, mas que você seja Barnabé de outros. Estamos chegando ao fim do nosso sermão e o tempo urge. Eu gostaria de convidá-los, portanto, a refletir sobre como não pode ser uma verdade absoluta que pau que nasce torto morre torto, e que tu diga-me com quem tu és, que eu te direi quem. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Porque essa história de Saulo e as repercussões dela mostram que é mais poderosa a influência do Evangelho em você na vida de outros do que a influência de outros sobre o seu coração, se você realmente é convertido em Cristo. E seja você quem for, tendo a vida que você teve ou ainda tem, há um lugar na estrada de Damasco em que Jesus marcou um encontro com você para lhe transformar completamente, lhe trazer uma nova vida, fazendo com que você, que seja um Saulo de Tarso, se transforme de fato num apóstolo, num enviado, talvez não na mesma proporção, mas com o mesmo objetivo. Que Deus nos abençoe com essa palavra,
edifique o nosso coração, desperte a nossa vida para viver essa vida como nós devemos viver em Cristo Jesus. Eu lhe convido a abrir a palavra de Deus, eu lhe convido a novamente curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, hoje eu estou meio confuso, e orar comigo nessa hora, pedindo isso a Deus. Ó Deus amado e querido Pai, eu te peço, Senhor, aplica a Tua palavra que foi exposta aos corações aqui presentes e também àqueles que estão participando à distância. Na minha limitação, ó Pai, na minha incapacidade de falar mais e melhor daquilo que o Senhor desejava falar ao coração dos Teus filhos e filhas, que seja o Teu Espírito que faça esse milagre e opere nos corações, para que todos aqui possam compreender que há possibilidade de mudança a qualquer tempo, e a influência que fazemos na vida dos outros precisa ser maior do que a influência de outros sobre nós. Abençoa-nos, ó Pai, é isso que nós oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém.